Desde tempos imemoriais, o mito do lobisomem tem fascinado e aterrorizado a humanidade. Mas se você viu meu vídeo da semana passada, sabe que muito provavelmente eles não poderiam existir na vida real, principalmente como são retratados na cultura pop. Mas na vida real tem algum jeito de lobisomens existirem, e mais do que isso, eles trazerem uma vantagem evolutiva para quem foi infectado, como super força, vida maior do que o normal, um sistema imune que sobrevive a doenças ou a infecções com mais facilidade? É claro que sim. Ficou curioso para saber como? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso. Fala, chones, tudo bem com vocês? Meu nome é João Pedro Castelão, eu sou aluno de Medicina e eu faço parte do programa MAPS Interligas, que é Medicina Avançada na Prática do Esporte. E hoje eu tô aqui para te contar como é que um lobisomem poderia existir na vida real e quais adaptações fisiológicas ele precisaria ter para ser biologicamente compatível com mais ou menos o que a gente conhece. Mas antes de mais nada, vamos definir os parâmetros do nosso lobisomem. O lobisomem é uma criatura lendária presente em várias culturas ao redor do mundo, e as suas características podem variar dependendo da tradição em que está inserido. No entanto, algumas das principais características geralmente associadas ao lobisomem incluem: a primeira característica é a de transformação. O lobisomem é conhecido por se transformar de uma forma humana para uma forma de lobo, geralmente durante a noite ou em noites de lua cheia. A transformação é geralmente dolorosa e acompanhada de uivos. A segunda característica seriam os pelos. Na sua forma de lobo, o lobisomem tem uma pelagem densa e escura, muitas vezes descrita como negra ou marrom avermelhada. E é claro que a gente não pode esquecer das garras e presas. Os lobisomens têm garras e presas afiadas, usadas para caçar e atacar suas presas, além de força e agilidade. Na sua forma de lobo, o lobisomem é conhecido por ter uma força e agilidade superiores à de um ser humano comum, além de instintos animais. Eu estou sentindo uma treta! Quando em sua forma de lobo, o lobisomem é governado por instintos animais e pode se comportar de forma agressiva ou predatória. E é claro, para fechar com chave de ouro, temos a imunidade a armas convencionais. O lobisomem é muitas vezes considerado imune a armas convencionais e só pode ser morto com balas de prata, o que torna uma criatura muito mais perigosa. Então, Shoney, vamos começar falando da transformação. Caso você não tenha visto o vídeo da semana passada, clica aqui para ver que tá bom demais. Nele eu te expliquei que a gente precisa de um intermédio entre a anatomia de um ser humano e de um lobo para ter o máximo de vantagens anatômicas possíveis entre uma transformação e outra. Por exemplo, várias vantagens do lobo para trazer para a anatomia do ser humano e várias vantagens da anatomia do ser humano para trazer para o corpo do lobo. E seria mais ou menos a mescla, um intermediário entre um e outro, que seria o ideal na minha opinião. Então vamos ver como é que vai ficar essa transformação. E Shoney, tendo isso em mente, eu escolhi essa imagem que você tá vendo porque eu acho que ela dá um bom equilíbrio entre as duas habilidades, de um lobo e de um homem. A postura bípede daria um maior campo de visão e ainda permitiria que ele usasse suas patas anteriores como os grandes felinos usam, podendo atacar com a boca e as duas mãos ao mesmo tempo, alcançando as presas que estiverem longe do raio da sua mordida. Ao mesmo tempo, com os braços mais longos que a de um ser humano, ele poderia correr em quatro patas de maneira mais fácil e atingir velocidades maiores. Então, ele teria uma postura semi-bípede, semelhante a um urso, que fica a maior parte do tempo com as quatro patas no chão, mas pode ficar de pé sobre as patas traseiras e usar as patas dianteiras para manipular objetos e atacar. Para isso também seria importante que ele mantivesse os polegares como dedos opositores dos demais, para que ele conseguisse manipular objetos de uma maneira mais fina e dar uma maior força de apreensão em sua pegada. Um focinho mais longo proporcionaria uma força de mordida maior, pois o masseter, que é o músculo responsável pelo fechamento da mandíbula, poderia ser muito maior, já que os canídeos têm masseteres maiores e mais fortes do que nós humanos. Para você ter uma ideia, basta só dar uma olhada na mandíbula desse presa canário e olhar o tamanho desse masseter e imaginar o tamanho da força que ele consegue fazer ao fechar a boca. Já nos membros inferiores, o nosso lobisomem seria digitígrado, ou seja, ele caminharia sobre os dedos. Como assim, João Pedro? Todo mundo caminha sobre os dedos? Você tá ficando doido? Calma, Shoney, eu já vou explicar. A grosso modo, existem duas formas de distribuir o peso do corpo enquanto caminhamos. Nas plantas dos pés, como nós fazemos, por isso somos chamados de plantígrados, e nos dedos, como os cães e gatos fazem, por isso são chamados de digitígrados. Os cães e gatos caminham nas pontas dos dedos e não na planta do pé como nós fazemos. Isso que você está vendo aí na imagem simbolizada pelo jarrete seria o equivalente mais ou menos ao nosso calcanhar. Então, sendo um digitígrado, nosso lobisomem teria uma articulação a mais para fazer força e o impulsionar na corrida, possibilitando correr mais rápido.
Aí, João Pedro, para de enrolar, até agora você falou isso tudo, mas não falou como é que ele ia se transformar. Calma, Shone, eu já vou te explicar. É que antes disso eu precisava te explicar a anatomia de um lobisomem, justamente pra gente ver as diferenças entre um lobisomem e um ser humano comum, pra gente ver quais modificações seriam necessárias pra ele fazer. E você já viu que são muitas, né? E Shone, pra falar da transformação, aqui a gente já vai ter a nossa primeira adaptação, que faria muito mais sentido na minha opinião. Em todos os filmes, lendas e cultura pop no geral, o lobisomem se transforma à noite e volta à sua forma humana de manhã. Geralmente em noite de lua cheia ele se transforma e volta à sua forma humana de manhã. Só que isso seria completamente ineficiente e muito pouco crível na minha opinião. A gente teria que fazer uma adaptação nessa transformação do lobisomem, olha só. Para se transformar, nosso lobisomem criaria blastemas em regiões-chave para dar início à reprodução celular. O blastema é um tecido indiferenciado e altamente proliferativo, presente em algumas espécies de animais que são capazes de regenerar tecidos e membros perdidos, como anfíbios e alguns peixes. A pata da salamandra, a propósito, ela se regenera através de blastemas. O blastema geralmente é formado após uma lesão ou amputação, quando as células indiferenciadas começam a se acumular no local da lesão, e essas células têm a capacidade de se diferenciar em vários tipos de células especializadas, como músculos, ossos, nervos e a regeneração do tecido danificado. Então, se a salamandra perde a pata, ela faz uma criação de blastemas na região da ferida, que vai dar origem à pata completa que ela perdeu. O blastema é considerado um tipo especializado de células-tronco que pode ser utilizado para a regeneração de tecidos em humanos e em outros animais. Então, utilizando blastemas, ele poderia modificar drasticamente sua anatomia, mas ainda assim gastaria muita energia. Para fazer 1 kg de músculo, gastamos aproximadamente 5.400 calorias. E como você sabe, nosso lobisomem não pode ser mais pesado do que o ser humano que o originou. Então, supondo que nosso homem seja um homem médio de 80 kg e 20% de percentual de gordura, ele teria aproximadamente 16 kg de reserva energética. Cada quilo de gordura tem aproximadamente 9.000 quilocalorias. Então, levando em consideração uma perda devido às ações metabólicas, cada quilo de gordura daria aproximadamente 1,5 kg de massa magra ao nosso lobisomem. E Shone, só um adendo aqui. Eu sei que gordura e ácidos graxos não podem formar aminoácidos e proteínas para dar construção celular. Essa gordura seria usada só para dar um impulso energético que ele precisaria para essas modificações metabólicas, combinado? Essa transformação seria muito mais lenta do que os filmes dão a entender. Para você ter uma ideia, uma larva que é geneticamente projetada para sofrer uma metamorfose e virar uma borboleta demora de 9 a 14 dias para se transformar. Então não acho que a nossa transformação em lobisomem aconteceria rapidamente. Ela poderia demorar um dia inteiro para se transformar, pois seus músculos precisariam puxar os seus ossos até eles literalmente quebrarem e irem se consolidando em um novo tamanho e posição. E se você acha que isso não pode acontecer, veja depois alguns vídeos de pessoas que quebraram o braço ao fazer queda de braço com algum amigo. Essa quebra ocorre porque o músculo puxa o osso com muita força e contra uma resistência alta, fazendo uma fratura na parte mais frágil do osso. Então, quando a transformação começasse, a pessoa teria espasmos musculares fortes e incontroláveis, semelhantes a um ataque epilético, o que quebraria os seus ossos para que eles pudessem crescer e se reorganizar na forma que o lobisomem teria. Isso já nos daria a explicação para a nossa transformação. Ela demoraria bastante, seria extremamente dolorosa, mas no final ele poderia reorganizar sua anatomia com ossos e músculos nos lugares que ele precisaria, trocando dentes e fazendo até uma camada de pele mais espessa e com mais pelos para se proteger de ataques. Agora imagina, Shone, se passar o dia inteiro tendo espasmos musculares incontroláveis e extremamente dolorosos, e quem já teve um ataque de cãibra sabe bem do que eu tô falando, fortes o suficiente para quebrar os seus ossos ao longo do dia inteiro. Todas as vezes que seu osso quebra, ele se regenera numa nova posição para ser quebrado de novo e se alongar à medida que você vai se transformando. E isso durar o dia inteiro. Agora sim tá explicado por que isso é uma maldição, meu Deus. Mas agora você entendeu, Shone, por que isso não poderia ser todas as noites durante as noites de lua cheia? Imagina você passar por esse processo extremamente doloroso o dia inteiro para só na manhã seguinte você jogar tudo isso fora para ter que fazer tudo de novo no outro dia. Para mim não faz sentido nenhum. Então seria muito mais adaptável do ponto de vista metabólico, fisiológico e biológico se o lobisomem fizesse isso só no primeiro dia e no resto da semana de
de lua cheia, ele passasse transformado. Mas aí, Shonen, ele só caçaria à noite. Quando a noite caísse, ele sairia de uma toca ou de um abrigo que ele tivesse, caçaria e comeria o máximo que ele conseguisse, e quando tivesse amanhecendo, ele voltaria para essa toca para dormir. Mas isso durante uma semana, não durante um dia. Ele fazia isso de noite e voltar a ser humano durante o dia. Porque para mim isso biologicamente não faria sentido nenhum. Seria até contraproducente, porque muito provavelmente ele gastaria muito mais energia e passaria por um processo muito mais traumático, muito mais vezes do que deveria, sendo que ele poderia se transformar na primeira noite de lua cheia e ficar transformado até o final, justamente para aproveitar essa reserva energética. Mas agora cá pra nós, imagina você passar o dia inteiro se transformando, gastando uma energia do cão, ou seja, você vai acordar com muita fome porque suas reservas metabólicas vão estar lá embaixo, você sofreu um processo extremamente doloroso e acabou de acordar. Eu também não ia acordar de bom humor nem por decreto, eu ia querer arrancar a cabeça do primeiro que eu visse na reta. Aí, João Pedro, mas o que explica ele se transformar na lua cheia? Ótima pergunta, Shonen. No nosso hipotálamo temos um centro que regula o nosso ciclo circadiano, chamado de núcleo supraquiasmático. Esse núcleo é o responsável por ficarmos despertos durante o dia e sonolentos à noite. Apesar da gente bagunçar ele hoje em dia completamente com estímulos extremamente luminosos à noite e cortinas blackout durante o dia. O nosso lobisomem pode ter uma modificação no núcleo supraquiasmático que o faça liberar uma reação hormonal em cadeia ao ver a luz da lua. E Shonen, se você tá achando isso muita viagem, saiba que é isso que o nosso núcleo supraquiasmático faz normalmente. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Ele representa a secreção de melatonina e cortisol, que são os hormônios responsáveis pela sonolência e o nosso estado de vigília, respectivamente. E o cortisol prepara o nosso corpo para atividade física e mental, para você estar desperto e conseguir fazer as coisas que você precisa fazer durante o dia. Já a melatonina dá aquele start que você tem para começar a dormir, aquele soninho gostoso que você, quando você deita, quando você tá cansado, é justamente um estímulo de melatonina. E o nosso núcleo supraquiasmático, ele controla justamente isso através da exposição à luz solar. Então, por milhões de anos, nós primatas evoluímos para ficarmos despertos durante o dia e dormirmos à noite. Então, quando o sol sai, o nosso núcleo supraquiasmático detecta os raios solares e faz a gente ter um pico de cortisol que prepara o nosso corpo para as atividades durante o dia. E ao mesmo tempo, na hora que chega a noite, o nosso núcleo supraquiasmático diminui a atividade da suprarrenal e diminui a secreção de cortisol e aumenta a secreção de melatonina para a gente conseguir se adaptar melhor ao sono noturno. Então, se a gente fizer só uma modificação pequena nisso e o nosso núcleo supraquiasmático do nosso lobisomem detectasse, além das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, também emitidas pela Lua cheia, ele poderia se transformar completamente. Agora imagina, Shonen, que ao receber estímulos do núcleo supraquiasmático, o nosso sistema nervoso central comece a mandar ordens de contração involuntária para os músculos certos em uma frequência adequada para que eles quebrem os ossos e recoloquem na posição certa e com o ritmo adequado. E é claro, para fazer isso e não morrer de câncer com uma reprodução celular exagerada, o nosso lobisomem deve ter sirtuínas, que são proteínas que controlam o nosso metabolismo, muito aprimoradas. E também outras proteínas que atuam no reparo de DNA e atuam como fatores antitumorais, como a p53 e NF-κ-beta, entre outras. E é claro, com um sistema imune tão forte, metabolismo tão acelerado e um reparo de DNA de dar inveja, ele seria quase imune a vários tipos de doença e envelhecimento. E é claro, Shonen, ainda tem a parte de se destransformar, mas acho que essa é a parte mais tranquila, porque basta ele jogar fora tudo que for extra do seu corpo, como a mandíbula e a maxila projetada, orelhas, pelos, etc., semelhante a um caranguejo trocando de carapaça. E ainda semelhante ao caranguejo, tem um paralelo muito legal. Do mesmo jeito que o caranguejo troca de carapaça para conseguir crescer e ficar maior e mais forte, os músculos são compostos de fibras de actina e miosina, e a quantidade e densidade dessas fibras é uma das principais responsáveis pela força que conseguimos fazer. Se a cada transformação, o homem que se transformou em lobo ficar com 1% dessas fibras, à medida que for ficando mais velho, passando por mais transformações e se adaptando, ele ficaria cada vez mais forte na sua forma humana e de lobisomem, porque ele teria muito mais fibras de actina e miosina, e isso transformaria seus músculos de uma maneira muito mais eficiente e muito mais forte do que a de um ser humano normal.
Agora, Shonen, cá pra nós. Uma força descomunal, uma vida muito além de um ser humano normal e praticamente imunidade a qualquer tipo de doença, eu não sei se isso compensaria essa transformação extremamente dolorosa, você perder quase um quarto da sua vida transformado em um animal irracional que mata tudo que chega perto, podendo até matar quem você ama se você não tomar muito cuidado. Eu acho que isso não compensa a transformação em lobisomem. Mas e você, o que acha? Me conta aqui nos comentários se essa vida mais alongada, força e imunidade a doenças, etc., compensaria pra você ser transformado em lobisomem de uma maneira tão dolorosa igual eu te contei. Então, Shonen, vamos resumir o que o nosso lobisomem precisaria para se transformar. Nosso lobisomem seria transformado quando seu núcleo supraquiasmático tivesse contato com a luz da lua, criando uma reação em cadeia que causaria praticamente um ataque epilético, que quebraria os ossos do ser humano a fim de reorganizá-los na posição adequada através do uso de blastemas, que gerariam ossos, nervos e musculatura nova para a transformação, além de pelos e modificações anatômicas. Devido à transformação ser lenta, extremamente dolorosa e radical, lobisomens sentiriam uma fome voraz e teriam que se alimentar o máximo possível para repor a energia que perdeu durante a transformação. Teriam um sistema imune extremamente eficaz contra o envelhecimento celular, fatores antitumorais e infecções. Isso daria a ele uma vida muito mais longa e praticamente sem nenhuma doença. Agora, Shonen, quer saber como é que sua prata conseguiria matar ele? Isso vai ficar para um próximo vídeo, que esse vídeo aqui já tá longo demais. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal para me dar uma força e para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo, para eu continuar trazendo mais conteúdos assim pro canal. E se vocês gostarem desse vídeo e derem bastante like nele, eu juro que eu trago um próximo vídeo aqui explicando como é que prata poderia matar criaturas sobrenaturais do mesmo jeito que a gente vê na ficção. E Shonen, eu espero que você tenha gostado de assistir esse vídeo do mesmo jeito que eu gostei de fazer, porque eu adoro ficar viajando na maionese, imaginando como é que certas coisas poderiam acontecer, e para mim é um prazer ter esse canal para poder dividir isso com vocês. Muito obrigado mesmo por a gente ter batido a meta de 1000 inscritos. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com 1020 inscritos. Eu só tenho de coração a agradecer todos vocês pela companhia e por gostarem do tipo de conteúdo que eu produzo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo e sabem de um amigo que também gostaria, faz igual um esquemazinho que eu conheço. Você manda ele para 2 amigos, que vai mandar para mais 2 e manda para mais 2 para fazer o nosso canal crescer, combinado? E aqui, isso não tem nada a ver com pirâmide, tá? Aham, sei. E Shonen, então é isso. Se você gostou de assistir esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para me dar uma força. Eu espero de coração que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Um abraço e até a próxima.